Olá! Hoje vamos mergulhar num dos livros mais influentes de toda a filosofia ocidental, A República de Platão. E vamos ver como ele explora uma questão que, honestamente, continua a desafiar-nos até hoje. O livro todo parte de uma provocação, uma pergunta bem direta: por que é que alguém escolheria ser bom se pudesse ser completamente mau sem sofrer qualquer consequência? Platão não responde logo, claro. Em vez disso, ele apresenta-nos uma experiência mental muito poderosa. E essa experiência é a lenda de Giges. Giges era um pastor que, um dia, encontra um anel mágico. E ele descobre que, ao rodar o anel no dedo, fica completamente invisível. Agora pensem só no poder absoluto que isto representa. Com este poder, sem o medo de ser apanhado, a sua bússola moral, bem, ela simplesmente desaparece. Ele entra no palácio, seduz a rainha, conspira com ela para matar o rei e, no fim, toma o poder. Consegue tudo o que sempre quis, sem qualquer tipo de consequência. E é esta história que prepara o terreno para a grande questão da República. A justiça é algo que desejamos por si ou só agimos de forma justa por medo do que os outros vão pensar e pela esperança de alguma recompensa? Para responder a uma pergunta tão grande, Platão usa uma estratégia genial. Ele diz: olha, é difícil analisar a justiça numa única pessoa. Por isso, vamos antes construir uma cidade inteira, uma cidade perfeitamente justa, e ver como é que a justiça funciona em grande escala. E esta cidade ideal é super organizada, com 3 classes distintas. No topo, os governantes, a elite de ouro que governa com sabedoria. Depois, os auxiliares, a classe de prata, os guardiões corajosos. E na base, os produtores, de bronze e ferro que mantêm a cidade a funcionar. A ideia é que cada um faz aquilo para que é naturalmente mais apto. Ok, mas como é que se convence toda a gente a aceitar o seu lugar sem se queixar? Aqui entra uma das ideias mais controversas de Platão, a nobre mentira. É um mito, uma história que seria contada a todos, de que os deuses misturaram metais diferentes na alma de cada um, ouro, prata ou bronze, determinando o seu destino para o bem de toda a comunidade. E agora chegamos ao ponto central. Platão argumenta que esta cidade, dividida em 3, não é só um modelo político, não. É um espelho perfeito da alma de cada um de nós. Esta analogia é brilhante, porque liga o coletivo ao individual. Pensemos nisto. Tal como a cidade tem os governantes, a nossa alma tem a razão para nos guiar. Assim como a cidade tem os auxiliares para a defender, nós temos o espírito, a nossa coragem e força de vontade. E claro, tal como aos produtores, nós temos o apetite, os nossos desejos e impulsos. E é aqui que Platão nos dá a sua definição de justiça. Para ele, justiça não é sobre seguir regras externas, é sobre harmonia interna. É quando a nossa razão, com a ajuda do nosso espírito, consegue governar os nossos apetites. Uma alma justa é uma alma em equilíbrio. Certo, então os governantes têm de ser sábios. Mas o que é que eles sabem que o resto de nós não sabe? Para explicar isto, Platão usa a sua alegoria mais famosa de todas. Ele pede-nos para imaginar um cenário. Um grupo de pessoas que passou a vida inteira acorrentada no fundo de uma caverna, a olhar sempre para a mesma parede. Atrás deles arde uma fogueira. E entre o fogo e os prisioneiros há pessoas a passar com objetos, o que projeta sombras na parede que eles observam. Para estes prisioneiros, essas sombras não são só imagens, são a única realidade que eles conhecem. Agora, imaginemos que um desses prisioneiros é libertado. Ele é arrastado para fora da caverna, para a luz do sol. E a luz é tão intensa que, a princípio, é apenas dolorosa e confusa. Mas aos poucos, os seus olhos habituam-se e, pela primeira vez, ele vê o mundo como ele é. As árvores, o céu, os objetos reais, e ele percebe que as sombras que via na caverna eram apenas cópias, imitações pálidas da verdade. Esta alegoria é a ilustração perfeita da teoria das formas de Platão. O mundo que vemos com os nossos sentidos é como aquela parede de sombras na caverna. A realidade verdadeira, o mundo das ideias perfeitas e eternas, só pode ser compreendida pela razão. O filósofo, para Platão, é aquele que conseguiu escapar da caverna. E para fechar o seu argumento a favor da justiça, Platão não usa mais lógica, mas sim uma última história, um mito sobre o que acontece à alma depois da morte. É o mito de Er, a história de um soldado que morre, viaja pelo além
e depois regressa à vida para nos contar o que viu, revelando as consequências cósmicas das escolhas que fazemos em vida. Descreve todo um ciclo cósmico. Primeiro, as almas são julgadas e passam 1000 anos em recompensa ou castigo. Depois, vem um momento mais importante, elas reúnem-se para escolher a sua próxima vida. E por fim, antes de nascerem de novo, bebem do rio do esquecimento para que não se lembrem de nada disto. E o ponto essencial deste mito é este. A responsabilidade é, em última análise, nossa. Nós escolhemos as nossas vidas e, consequentemente, o nosso caráter. A virtude não é algo que nos é dado, é algo que escolhemos. E a prova disto, segundo Er, está nas escolhas das almas mais sábias. Ele conta que viu a alma do grande herói Odisseu, já cansado de glória e batalhas, a procurar e a escolher, com alegria, a vida simples e anônima de uma pessoa comum. E aqui, finalmente, temos a resposta para o desafio do Anel de Giz. A justiça não precisa de recompensas externas, porque a própria justiça é a recompensa. É ter uma alma sã e em harmonia, e esse é um prémio muito mais valioso do que qualquer poder ou riqueza que se possa imaginar. O que nos deixa com uma última questão para refletir, inspirada neste mito. Se tivéssemos a oportunidade de escolher a nossa próxima vida agora mesmo, com base em tudo o que já vivemos, que tipo de pessoa é que escolheríamos ser?